Primeiro, bom dia. Bom dia. Antes de qualquer outra curiosidade, já vou avisando que eu ainda não fiz a correção ainda da prova. Não peguei ainda as provas, estou procurando aqui um meio para ver como é que eu vou fazer, se eu vou imprimir, se a escola vai mandar para mim, ainda vou ver isso direitinho. Eu recebi algumas provas e eu vou hoje à tarde separar essas provas. Lembrando que a gente está trabalhando com... Tu teve dificuldade em entrar na aula? Não, só estava esperando a senhora entrar na aula também, para eu entrar. Pronto, porque eu fico sempre pronta. A Rayane está chegando aqui. Nós estamos trabalhando os processos de coesão e coerência, onde a gente viu que nós vamos usar artifícios para trabalhar essa coesão. E essa coerência também. A gente já viu a diferença entre coesão e coerência, né? Que o texto pode ser coeso, mas não coerente. Que aí uns dependem do uso do conectivo, das regras gramaticais usadas da forma correta, mas que o todo, a liga, não tenha sentido no final. E aí a gente começou a falar, deixa eu iniciar aqui, essa coesão lexical é em relação ao uso do vocabulário, né? Da palavra. Aí depois a gente viu coerência textual, que a gente vai trabalhar também em relação à clareza. Aqui foi a agenda 63 e 64, para que vocês fizessem a leitura do Telares. E lá no finalzinho eu fiz umas fotos para que a gente fizesse a correção dessa atividade. E já iniciando uma partezinha... Rian chegando aqui na área. Deixa eu encontrar aqui, 63 e 64. Eu fiz até algumas imagens para que... Rayane não me lembrou de te mandar as fotos. Eu coloquei aqui na atividade e esqueci de te mandar. Eu faço as fotos e mando para o WhatsApp para eu poder passar para o nosso PowerPoint. E eu acabei de lembrar que eu não mandei para ti. Me lembra, que eu esqueço também. Tá? Professora, ultimamente eu esqueço até o que eu comi, assim, tipo assim, eu tô aqui, né, beleza. Aí eu comi 8 e pouco, assim. Aí eu já me esqueço o que eu fiz. Eu tô ficando doida. Agora uma pessoa que deve ter entre 12 e 13 anos, correto? Eu tenho 14. 14, Rayane, 14 anos. Tá me dizendo um negócio desse, agora tu imagina eu. Imagina aí pensar nessas preparações de aula. Aí eu tenho... Meu Deus, tem alguém me ligando. Ai. Bom dia, Rian. Peraí que o Luiz Fernando tá me ligando, já volto. Rian, tu tá me ouvindo? Sim. Bom dia. A pessoa com 14 anos me falando isso, eu já fico logo assustada. Mas tudo bem. Então, eu passei para que vocês fizessem a leitura da página 63 e 64. Tá aqui. As imagens, às vezes, não ficam tão boas, porque tem um reflexo de luz. Mas o que vale é a intenção, para que a Rayane e quem não tenha o livro também consiga acompanhar o que a gente está vendo. Então, nesse processo de usos de conectivos, a gente vai trabalhar com alguns artifícios. E aqui na página 63, coesão e coerência. Por que é um? Porque tem uma outra parte que vai falar sobre outros elementos de coesão, mais para frentezinha no livro. Não passei no teste de natação. Não passei no teste de natação. O preço do petróleo caiu no mercado. Podem acompanhar ou aqui no slide, se achar que dá para ver direitinho, ou quem tem o material acompanha pelo material. O preço do petróleo caiu no mercado. Um vendaval derrubou árvores e... Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo sim. Um vendaval derrubou árvores e destelhou casas na América Central.
Quase não consegui entrar, tia. Hã? Quase não consegui entrar. O link das aulas lá do sistema tá errado. Tá, não. Tá sim, porque eu fui tentar entrar por lá, disse que a aula só ia ser 2 horas. Não, meu filho, aconteceu isso aí comigo também, porque você tem que esperar te entrar na sala. Pronto. Porque eu só posso clicar aqui e entro direto com aquele mesmo link que vocês usam. O que vocês usam é o mesmo que eu uso. É só passo abrir o Zoom e já está agendada a aula. Quando eu vou para botar o link na plataforma, eu já agendei a aula anteriormente. Então, o mesmo que vocês usam é o mesmo que eu uso. Uhum. Compreendi. Pessoas passeavam tranquilamente sob um sol ameno, um sol tranquilo. No quadro Ameno. A. No quadro B, Sim. com calma, ande. Sobra tempo para brincar de gente grande. No quadro B. Tanto o conjunto A quanto o conjunto B têm frases. Qual é apenas um conjunto de frases e qual pode ser considerado um único texto? Quadro A ou quadro B? Qual é apenas um conjunto de frases e qual pode ser considerado texto único? Eu acho assim, né, que a letra B é o texto único, porque, né, é tipo um poema, uma poesia. E o Sim. outro é um conjunto de frases, que, né, também não faz muito sentido, é um texto Juntando ser um com o outro, não tem aí, um né? sentido fechado. Na opção A, eu tenho frases soltas, aleatórias. Muito bem, Rayane. No B, eu tenho uma ideia. Vamos lá, o que ele quer dizer? Procurem explicar a diferença entre A e B. Façam um registro coletivo do que vocês entenderam. No conjunto A, não há entre as frases uma ligação de sentido. São só frases aleatórias. Juntando todas elas, não tem um sentido completo. Não tem um sentido que possibilite uma unidade textual. O conteúdo do B é um texto, é uma espécie de poema. É uma frase imperativa, né? Com calma ande, ou ande com calma. Sobra tempo para brincar de gente grande. É uma frase do Ziraldo. O que faz o menino maluquinho, né? Observem. Um amontoado de palavras ou uma porção de frases juntas não formam um texto. Para ser um texto, é preciso que as partes, palavras, frases e parágrafos estejam relacionadas, conectadas entre si. É necessário haver unidade de sentido entre as partes, e isso é a coerência. Diferente da coesão, que são a presença dos elementos conectivos, eu preciso que ele seja coerente. Isto quer dizer que ele precisa ter um sentido quando tem essa união entre as frases, entre os parágrafos, entre os períodos, certo? Uhum. Na língua, há alguns recursos que podem ser empregados para garantir o sentido, a coerência nos textos. É o que estudaremos a seguir. Aqui é outra parte do... Dá para ver, tem só um clarão aqui que fica ruim, né? Dá? Nessa partezinha aqui, ó. Mas eu vou... Fica melhor do que nada, tá, Rayane? Tem aqui, ó. Relê este trecho do texto, Dédalo e Ícaro, prestando atenção no sentido dos elementos destacados. Isso é que eu passei para que vocês vissem em casa, tá? Dédalo construiu um labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Dos elementos destacados, mas e depois, tá aqui, ó. Mas e depois. Dos elementos destacados, copie no caderno. A palavra que dá a ideia das relações de tempo entre as partes do texto. Qual das duas palavras que tem relação de tempo? É o mas?
É o mas? Não, Qual é? é o depois. Depois. Essa é da letra A. Posso falar? Pode, Rian. Deve. A letra A da Letra segunda, A é? da segunda. A palavra que dá a ideia das relações de tempo entre as partes do texto. Isso em relação às que estão destacadas, ó. Botei aqui depois. Depois, pronto. Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois, valha minha Nossa Senhora. Mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. As duas palavrinhas que estão destacadas é mas e depois. Pronto, depois. Letra B. A palavra que dá a ideia de oposição, de desacordo entre as situações relatadas no trecho. Mas. Mas. Quando a gente fala esse mais, a gente pronuncia o i. Aham. É mais. Eu percebi isso também. Pronto, porque o mais com o i, ele já vai ser quantidade, certo? Uhum. É que eu Letra falei C. sem querer, assim, um tom mais, sabe? A gente por pronunciar desse jeito, né, com esse izinho, a gente acaba escrevendo com esse izinho e esquecendo da oposição. Uhum. Na letra C, a pontuação usada para dar sentido ao texto. Qual foi a pontuação? Dédalo construiu o labirinto para Minos. Olha aqui a pontuação, ó. Mas Para dar uma pausa, né? Tipo, qual é a pontuação que é usada? Vírgula. Vírgula. Antes de conjunção e separando o advérbio dos outros elementos. E ponto, aqui, ó. E ponto, para finalizar o período. Todas as vezes, e às vezes a gente percebe que muita gente esquece, que eu construo um período, né? Frases, períodos, orações. Aliás, frases, orações e períodos, é nessa ordem mesmo. Eu esqueço de pontuar. E a gente tem que lembrar, como a gente estudou no nosso conteúdo passado, que essa pontuação serve para dar entonação, mostrar qual é a intenção que eu tenho na minha fala. Quando eu esqueço, né? Por exemplo, uma frase pode deixar de ser afirmativa para ser interrogativa ou o contrário. Ou uma frase que seria afirmativa é exclamativa. Eu esqueço dessa pontuação, eu tiro dela a entonação necessária, a intenção da minha fala. Então, a gente pensa que esse pontinho final é bobagem? Não é. Principalmente nas construções que eu tenho afirmações, tá certo? E conclusão, né? Porque ali faz a marcação de conclusão. Algo que a gente vai sempre ensinando para as criancinhas desde de menores, iniciar frases com letras maiúsculas e não esquecer da pontuação. Isso, às vezes, eles lembram de colocar, mas muitas vezes esquecem. Até eu, quando estou fazendo a minha construção do PowerPoint, e muitas vezes eu volto para fazer a correção, ver se está, né, precisando de alguma coisa, e eu vou lá para pontuar. Porque eu tenho muitas afirmações dentro do trabalho, então eu não posso esquecer da pontuação, tá certo? Uhum. Lá na terceira, tá apagadinho, mas é aqui, ó, a terceira. A pessoa que tirou a foto é uma pessoa cega. Ela jura que tá colocando focado. Aí quando vai ver, tá essas marmotas aí, ó, ainda mais de noite. Terceira. Releia o trecho a seguir, observando o sentido que os elementos destacados fornecem ao texto. Os dois haviam deixado Samos e Delos à esquerda e Lebintos à direita. Quando, tá aqui marcadinho, o rapazinho, exultante com o voo, começou a abandonar a direção do companheiro e elevar-se para alcançar o céu. A proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as penas e estas desprenderam-se. O jovem agitava os braços, mas
Já não havia penas para sustentá-lo no ar. Transcreva o elemento destacado, que estabelece relação de tempo entre as partes. É o mas ou é o quando? Mas. Quando? Quando? Desculpa. Eu tava aqui. Relação de tempo, quando o mas é oposição, contradição, tá certo? Deixa eu apagar. É um Eu advérbio. tava aqui Aham. pensando na morte da bezerra por um momento. Aí eu tá. fui responder. Aí eu falei mais sem querer. Rian, o que foi que você disse? Não, eu tô só falando que quando é um advérbio de tempo, né? Isso, de tempo, perfeito. Agora ele diz assim, ó. Qual deles, qual o elemento destacado que acrescenta uma ideia contrária ao que estava sendo afirmado? Agora sim, Rayane. Mas, oposição, contradição. Agora na página Que 64. dá uma quebra de expectativa. O que, Rian? Não, tô falando que dá uma quebra de expectativa. Ah, quebra de expectativa. Cadê o Luiz Eduardo? Cadê o... Tá aqui, o Luiz Fernando tá aqui. Caladinho. Luiz Fernando, tu tá assistindo a aula? Eita. Olha, Meu áudio tava mutado, tava falando, meu áudio tava mutado. tava o Sempre quê? assim. Tava mutado, porque eu sou um animal. Mas você tá aí, né? Tudo bem? Eu senti. Tá. Olha só o Luiz Eduardo chegando. Observe nesta página. Minha gente, eu já perguntei outras vezes, mas eu nunca acho que é demais. Nada do Salomão. Nada do Salomão. Nada. Ele nunca assistiu nenhuma Mas aula. ele saiu da escola. Eu achei isso mesmo. Ele saiu da escola? Saiu Acho sim, que a mãe sim. dele cancelou. Não, acho que Ele sim, te não. A mãe disse? ele falou, a mãe dele cancelou a matrícula dele. Babado. Meu Deus. Ele tá morando até no Juazeiro, pra pandemia. vocês terem uma ideia. Só pra vocês terem uma ideia. Apesar de ser diferente essa dinâmica, ainda assim é válida, gente. Deixar não sei, também pode ser que tenha outros problemas pessoais envolvidos que a gente não sabe, né? Então, sem julgamentos, mas ainda assim é muito válido que vocês participem das aulas. Lá na página 64, essa daqui, acho que foi das fotos, ficou pior, mas vamos lá. Observe nesta página outras relações de sentido. Aqui a gente está trabalhando não somente com palavras como conectivos, mas também o uso da pontuação. No trecho seguinte, faltam elementos para que o encadeamento na frase produza sentido. Leia e observe. Minos pode vigiar a terra, mar não o ar. Desse jeito que tá aí, ó. Minos, tá aqui, ó. Minos pode vigiar a terra, quadradinho, o mar, quadradinho, não o ar. Que sensação causa uma frase assim, organizada? Que na verdade não está organizada. Produzida desse modo, dá a sensação de que falta alguma coisa, pois não é possível perceber exatamente qual é a relação entre os elementos. Leia duas possibilidades de organização da frase. Na primeira, letra A, dá para ver aqui, ó. Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar. Primeira possibilidade, né? Eu vou fazer o uso desse izinho aqui, ó. E desse mas aqui. Ave, perfeito, né, meu círculo? Letra B. Minos pode vigiar a terra, o mar, não o ar. Tem diferença? Tem diferença? Peraí. Não. Deixa eu apagar Peraí. aqui, porque ficou muito esculhambado. Pronto. Minos Não, pode não tem, vigiar não. a terra e o mar, mas não o ar. Minos pode vigiar a terra, o mar, não o ar. Ficou no mesmo sentido.
Eu acho. O que sentido não, não tia. mudou. Acho que não, tia. Diga, Luiz Eduardo, o que é que você acha? Não. Porque, Pra tipo, mim, a segunda ficou meio sem sentido. é sem sentido mesmo. Depois que foi colocado as palavras de ligação e a pontuação, Sim. ó, o sentido mesmo não tem diferença. Na primeira, Minos pode vigiar a terra e o mar. Pode vigiar os dois, não pode? Pode ou não pode? Pode. Pode. Mas não há. Não é isso que ele está falando na primeira? Sim. Na segunda, Pra mim, Minos que pode... ficaria um pouco mais coeso se ficasse tipo: Mino pode vigiar a terra e o mar. Não, E verdade. o ar Mas assim, ó, o sentido das duas não estão diferentes. O que está diferente é o recurso utilizado para fazer essa ligação. Porque, na verdade, o mas, né, contrariedade, oposição, ele está dizendo isso na primeira e na segunda também, só que ele não está colocando as palavras, mas a pontuação. Minos pode vigiar a terra, o mar. Não é uma sequência de ideias separadas por vírgula? Aham. Não há. O não, o a, mas não o a. Ele só tirou o conectivo. Mas a ideia é a mesma. Em relação ao sentido, a coerência, ela permanece. Os elementos de coesão é que estão diferentes. Certo? Certo. O recurso que ele utilizou Certo. é que está diferente. Aí ele pergunta, a pergunta que tem aqui, ó, para responder no caderno, que recursos foram empregados para o encadeamento, para a ligação das ideias nessas frases? Quais foram os dois recursos diferentes que ele usou? Na primeira, ele usou palavras de ligação, certo? Certo. E na segunda, ele usou o quê? Qual foi o recurso que ele usou na segunda? Foram palavras também? Foram pontuação. Pontuação, a vírgula, certo? Aí aqui tem um texto pequenininho falando sobre mitologia. Minha biblioteca, a história da mitologia para quem tem pressa, de Mark Daniels Valentino. A obra leva o leitor por uma viagem panorâmica pelo universo mitológico de diversos povos. Mark Daniels explora as antigas histórias dos sumérios, egípcios, chineses, maias, incas, astecas, gregos, romanos e nórdicos, entre outros, procurando identificar as relações entre os diversos seres mitológicos. O autor apresenta as narrativas que influenciam nossa cultura e muitas vezes são retomadas pela literatura e pelo cinema. É só para mostrar de onde é retirado os trechos que estão sendo analisados aqui, tá? Depois desse quadrinho, é um quadrinho meio alaranjado, meio salmão, observe que a ausência das palavras de ligação deixa a frase sem uma sequência lógica. É o que acontece aqui, ó. Sem as palavras de ligação, tá aqui, ó. Sem coerência. As palavras acrescentadas fazem a ligação entre as ideias, tornando a frase coerente. Leia outro trecho sem alguns elementos de ligação. O labirinto, quadradinho, tá aqui, ó. O labirinto aqui embaixo, bem apagadinho, mas tá aqui, ó. O labirinto, quadradinho, Teseu, escapou, vírgula, graças, quadradinho, o fio de Ariadne. Fora construído por Dédalo, um artífice habilidosíssimo. Neste trecho, a falta de alguns elementos de ligação tirou a lógica do texto, isto é, a coesão entre as partes e, portanto, a coerência de sentido do trecho. Aqui, como a Rayane já me respondeu isso desde a primeira aula, eu vou perguntar
Primeiro para o Luiz Fernando. Luiz Fernando, qual é a diferença entre a coesão e a coerência? Bom, a coesão, ela é diferente pela coerência, pelo fato do certo motivo que todos sabemos que é isso mesmo. Te faz, viu? Enrola bem direitinho. Luiz Eduardo. Qual é a diferença entre coesão e coerência? Coerência é tipo um negócio que tem, como é que diz, pô? Ele me assusta com o grito dele. Coerência é tipo um negócio que é sincronizado, é um negócio que tá certo. Olha o qualitativo. Bora lá. Pra mim é tia, pra me responder. Luiz Eduardo, por favor. São dois conceitos diferentes. Boa, gostei. São. Eu tô perguntando qual é a diferença entre um e o outro. Dois conceitos Ave diferentes, Maria. não é igual. Um é diferente do outro. Sim, óbvio. Rian, qual é a diferença entre coesão e coerência? Coesão é uma coesão e a coerência é uma coerência. Deixa de estar me enrolando, deixa o Rian falar. É porque a senhora pergunta fácil. Então me responde. Coesão é uma coisa, coerência é outra. Sim, e o que é essa coisa e o que é essa outra coisa? Olha, pera, eu quero me lembrar aqui. Pra mim que a Rayane botou no grupo, cara. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, ver não vídeo do coloquei. Relaxa. Não botou? Pra mim que tu tinha botado. Que eu bicho. lembre das minhas lembranças aqui bem lembradas, não. Rayane, só que você acabou de me dizer que você tá muito esquecida. Mas eu sei o que é coesão, tu é lembrado. Nada, não. Bora lá, Rayane, explica bem para essas Tia. crianças o que é. Vai dizer alguma coisa, Luiz Fernando? Não sei. Por último, eu pedi pro Rian, mas o Rian parece que não me ouvindo. Rian, você tá me ouvindo? Coesão, Tá é no tipo mundo da uma lua. coesão, tia, é tipo uma conexão, tia, é tipo uma ligação, entendeu? Tá. Negócio de Coesão. elementos. É tipo um negócio coesão. É tipo um os negócio de elementos. ligação dos elementos do texto. Certo. Ele Beleza. pesquisou? Acertei! Graças a Deus, foi bom qualitativo. Tu acertou, a internet também acertou junto contigo. Não peguei na internet, não, eu sabia mesmo. Pior que eu sabia mesmo. Do nada tu disse que não sabia antes de tu Eu dizer falei isso que aí, tava tu tá lembrado. Vai Eu começar. falei que eu me esqueci, não venha não. Tá, continua. Eu acho que eu anotei no continua. caderno. Professora, você não viu ontem, não foi ontem não. Ah, foi ontem, foi de matemática, eles querendo roubar meu ponto qualitativo, professor. Mas quem tinha falado era eu, Luiz Eduardo. Quem tinha falado era eu. Não, foi eu, Luiz Você não Eduardo. venha se fazer de doido. Eu e o falei Luiz primeiro. Eduardo. O Foi Luiz eu. Fernando tá muito chato, velho. Professor, se tu visse, olha, o professor não tinha nem terminado de falar. Eu já tinha falado. Aí depois eles dois tinham falado, aí nesse tempo que ele a tava gente tinha falando, falado. eu também tava falando. Aí tava a feira. Mas eu tinha Luiz falado. Eduardo, quem falou não foi eu e tu primeiro? Maíla, fala aí. Não tem nada a ver com primeiro. isso, Vou não. lá, cara. Rayane Tu tava no meio, abestado. fechar o áudio. Mas aí foi de nós vocês falando aqui. primeiro, gente. Marcha mais levar a bola da Rayane. Luiz E tu é do E o Luiz do Luiz Eduardo. Eduardo e do Nada a Salomão. ver, que eu ainda briguei com ele. Mentira. Um casal que se ama. Agora eu quero que você me diga, Luiz Fernando, qual é. Se você já me falou o que é coesão, agora o que é coerência? Pesquisa de novo. Rian, você tá me ouvindo? Sim. Professora, eu vou sair aqui rapidinho porque chegou um negócio aqui muito importante. Eu preciso ligar para minha mãe, já volto. Rian, o Luiz Fernando acabou de me falar o que é coesão e o que é coerência. Rian. Ó, de novo. Coesão
são os elementos, o uso correto dos elementos que conectam as ideias. Pontuação, as locuções, as conjunções, tudo que eu uso de elementos, tanto de palavras quanto de pontuação, para ligar frases, para ligar períodos, ligar orações e conectar os parágrafos, se eu uso corretamente, eu tenho um texto coeso. Um texto que vai ter a organização dos conectivos. Já a coerência está ligada diretamente ao sentido, né? à lógica, à intenção de fala que eu tenho. É justamente aí que mora a diferença entre coesão e coerência. Na coesão, eu faço uso das regras gramaticais, dos conectivos, da pontuação corretamente. Mas eu posso ter um texto coeso e não coerente, porque o final, a ideia que eu quero transmitir, ela não fecha. Tá certo? Uhum. Beleza. Tudo bem agora, Luiz Fernando? Luiz Eduardo? Sim, tia. Porque você tinha me desativado, eu acho. Agora, deixa eu ver aqui o Deve ter caído a internet dele. do Luiz Fernando, ele tá muito calado. A internet que ele disse que tá ruim hoje. Aí deve ter caído. Tá certo. Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu apagar aqui para passar para o próximo. Meninos, eu coloquei aqui as imagens para poder ajudar também a Rayane, que ela não tem um livro. Tem aqui, ó. Nesse trecho, a falta de alguns elementos de ligação tirou a lógica do texto, isto é, a coesão entre as partes e, portanto, a coerência de sentido do trecho. Releia a seguir agora com os elementos de ligação recolocados. O labirinto, do qual Teseu escapou, graças ao fio de Ariadne, foi construído por Dédalo, um artífice habilidosíssimo. Esses elementos de ligação são os elementos de coesão textual. Coesão textual é a ligação entre as partes de uma frase ou entre as frases de um texto para que haja relação de sentido entre essas partes ou frases. A coesão entre as partes é um dos elementos responsáveis pela coerência de um texto. Um dos elementos responsáveis. Porque eu posso ter os elementos de coesão dentro do texto e ainda assim ele não ser coerente. Dizemos que um texto tem coesão quando revela relações de significado que tornam o sentido mais claro e compreensível. É o encadeamento semântico. E semântico está ligada ao sentido, ao significado. Semântica é o estudo do significado das transformações de sentido das palavras. Pontinho 2, que é esse daqui, ó, logo abaixo. Relação lógica entre as partes do texto por meio de recursos linguísticos. Pontuação, pronomes, advérbios, preposições, conjunções, empregados para ligar as partes do texto. Aqui eu estou falando de encadeamento sintático. Sintático, a sintaxe é o segmento da gramática que estuda as relações entre as partes de uma frase. As ligações que eu tenho de cada classe gramatical que vai fazer parte dessas orações. Aqui, a gente vai trabalhar com essas relações na prova. E eu espero que esse sentido tenha ficado claro para todos vocês, assim como já está claro para a Maíra e para a Rayane. Tá certo? Uhum. Vamos lá. Por último, eu coloquei aqui a página 65. Deixa eu ver se está nessa ordem aqui. Tá aqui, ó. Elementos de coesão. Leia os quadrinhos a seguir. Você logo vai observar que faltam algumas palavras. Observe o que parece se perder no texto sem essas palavras. Tem vários quadrinhos. Dá para vocês verem esses quadrinhos daí, dá? Sim. No primeiro quadrinho tem
Não, é um é, né? É acentuado. É um é. É, é o meu jeito de saber o que há em volta. No segundo quadrinho, tocando. Terceiro, sentindo. No quarto quadrinho, oi Dorinha, que bom ver você. Aí eu subo, vou pro quadrinho aqui, pro quinto. Oi amiguinha, quer um sorvete? No sexto quadrinho, fala aí Dorinha. Aí aparece Cebolinha com o seu jeito de falar, né? Vamos brincar? Tem um quadradinho aqui, ó, em aberto. Cadê? Tá aqui um quadradinho em aberto. E no último tem o pensamento, o balão de pensamento da Dorinha, com a Mônica, com o Cebolinha, com a Magali e com o Cascão. Tem um quadradinho aqui, ó. Tem coisas que eu não preciso enxergar. Outro quadradinho, tocar. 2 quadradinhos, saber que existem. Outro quadradinho, eu sinto. Tem sentido? Tem um sentido lógico? Não. Não. O que é que está faltando aí? Coerência? Coerência é uma consequência, mas qual é a primeira parte que está faltando? Tá faltando os elementos de coesão. Palavras? Meu Deus, que coisa linda! Está faltando os elementos de coesão. Vamos ver aqui. Dá para ver, minha gente? A pessoa que tirou foto, além de cega, parece que tem Parkinson. Olha, toda tremida a foto. Observa essa professora disse. Hã? Toda tremida a foto, mas dá para ver. Não tá muito ruim, não. Bora lá. Aqui tem para que os textos, falados ou escritos, tenham mais sentido, há palavras que ajudam a fazer as ligações entre as partes. Releia a história em quadrinhos, acima, e no caderno reescreva as falas, nas quais algumas palavras foram substituídas. Deixa eu ver bem aqui se eu tenho a agenda, porque está acabando o nosso tempo. Tá aqui, ó. 66 e 67. Tá? 66 e 67. Ok. Anotem aí, façam os prints. Na próxima aula, a gente vai falar sobre advérbios e locuções adverbiais, porque também faz parte dos elementos de coesão, tá? Anotem, vou voltar aqui um pouquinho. Tá aqui. 66 e 67. Deixa eu usar aqui para apagar. Pronto. Então, tem aqui, ó. Releia a história em quadrinhos acima e no caderno reescreva as falas, nas quais algumas palavras foram substituídas pelos quadrinhos, né? Pelos quadradinhos, na verdade, quadradinhos. Para isso, escolha do quadro a seguir as palavras ou expressões que podem completar adequadamente os sentidos dos balões ao serem usados nos lugares dos quadradinhos. Aí aqui, ó, estão vendo aqui marcadinho? Bem aqui do lado da minha setinha. Sim? Sim. É assim. Tá faltando no primeiro quadrinho. É assim. Do lado, este é o meu jeito, né? Tá aqui, ó. Este, assim. Este é o meu jeito de saber o que há em volta, através do toque, né? Aí chega lá no segundo, terceiro, quarto, não precisa, porque ela vai tocando, sentindo. Aí a Mônica chega para falar com ela. Oi, Dorinha, que bom ver você. No quinto quadrinho tem, oi, amiguinha, quer um sorvete? Aí eu vou lá pro sexto. Fala aí, Dorinha. O Cascão aparece e diz assim, ó, vamos brincar? É o depois, tá aqui, ó. Depois vamos brincar? Aí ela começa no último quadrinho, deixa eu ver aqui, se dá para voltar. Deixa eu apagar. Tá aqui, ó, o quadrinho.
No último quadrinho, que tem o balão de pensamento dela aqui, ó, pensando nos amigos dela, tem esse primeiro quadradinho aqui. Nesse primeiro quadradinho, ela diz assim, ó, mas também tem coisas que eu não preciso enxergar. No primeiro quadrinho, tá acabando, meus amores. Eu continuo essa explicação na próxima aula. Não deixem de ver essas duas páginas que eu coloquei, a 66 e 67, tá bom? Ok. Então, aqui, ó, nem tocar, para saber, nesse outro quadrinho que tá aqui, ó,